Continue na presença dele, não tenha pressa de sair da sua presença. Não existe nada melhor, amados. Não existe nada maior do que estar na presença do Senhor. Amém? Você pode chegar aqui todo arrebentado, triste, amargurado, mas quando você começa a louvá-lo, você começa a adorá-lo, ele começa a se manifestar de uma forma sobrenatural. E ele traz sobre nós um renovo tão especial que você sabe do que eu estou falando, que é a presença do Espírito Santo. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diz a palavra que o Senhor enviou o Espírito Santo para que nós não ficássemos órfãos. Aleluia. Você pode sentir a presença dele aí no seu lugar. Espírito Santo, nós te amamos, nós te convidamos nessa noite. Nós queremos sentir a tua presença, como no primeiro dia, no primeiro instante. Esse amor vem sobre nós. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, que o amor dele é derramado através do Espírito Santo. Hey, aleluia. Você pode receber aí agora. Sinta a presença dele. Ele quer te tocar. Ele quer te tocar. Não há nada igual, nada se compara com a tua presença. Não tenha pressa de sair da sua presença. Não tenha pressa, não tenha não. Ele te abraça. Sinta o abraço do Espírito Santo nessa noite. Abraça-me, Senhor. Espírito Santo, abraça-me. Oh, não existe nada mais confortável do que sentir o teu abraço, o teu aconchego, o teu aconchego, o teu aconchego. Achega-se a ele, chegará a voz. Ela bagacha. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta.
Glória a Jesus. Aplauda o Senhor, igreja. Glorifica o Senhor com as suas palmas. Glorifica esse Deus presente aqui. Uma vez que nós convidamos Ele para estar presente aqui, Ele se faz presente no lugar onde há adoradores, onde nós o adoramos em espírito e em verdade. Levante as suas mãos para o alto, se você pode. Comece a declarar nesta noite o seu amor a esse Deus. Diga para Ele frases de louvor, de adoração. Expresse nesta hora a gratidão do teu coração. Se você está nessa noite feliz, alegre, de estar na presença do Senhor, diga isso para Ele. Se você está enlutado, se alguma coisa te perturba também, diga isso para Ele. Ele está aqui nessa noite para te ouvir, nos ouvir, atender o nosso clamor. Aleluia. Oh Deus poderoso, nós te glorificamos, ó Pai, nós te exaltamos, Senhor, porque nós sabemos que Tu se faz presente no meio do Teu povo, no meio do louvor, no meio da adoração. Tu que conhece o coração de cada um de nós, Tu que sabes das nossas necessidades. Ó Espírito Santo de Deus, comece agora a envolver cada pessoa, cada vida que saiu da sua casa para estar na casa do Senhor nesta noite. Senhor, derrama sobre nós nesta noite graça sobre graça. Deus, derrama sobre nós nessa noite, ó Deus, a Tua unção. Renova cada vida, renova cada coração, cada pessoa que está aqui nesta noite. Que nenhum de nós saia da mesma maneira que entrou, que chegou neste lugar, Pai, mas que a Tua presença traga nesta noite cura, traga nessa noite renovo, traga nessa noite libertação e, acima de tudo, traga salvação, Pai, para cada pessoa, cada vida que necessita, Senhor, da Tua bênção. Assim nós oramos, nós te glorificamos, te exaltamos por tudo, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor. Boa noite. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimenta teu irmão que está do teu lado. Dá um abraço, um aperto de mão. Se é alguém que nos visita, diga para ele ou para ela: seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido visitante. Que Deus te abençoe, irmão. Que o Espírito de Deus fale contigo nesta noite, no nome de Jesus. Pode sair do teu lugar, pode cumprimentar o teu irmão, a tua irmã. Aleluia. É momento de comunhão. E a nossa comunhão, ela é com Deus, mas a nossa comunhão também é uns com os outros. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos dar oportunidade às nossas crianças para que elas agora saiam, se dirijam à nossa escola bíblica dominical. As professoras já estão aguardando as crianças até 9 anos. De 10 anos para cima é aqui no recinto, é aqui no templo. Então, abaixo de 10 anos, podem ir acompanhando aí as professoras, a escola bíblica dominical. E nós que aqui ficamos, abramos a nossa Bíblia no livro de Hebreus. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Nós queremos dar boas-vindas a alguns irmãos que estavam viajando, né? E que fazem muita falta aqui na igreja. Ontem estava aqui conosco, já apareceu ontem, o casal Delmiro e a Deusinéia. Sejam bem-vindos. Palma para eles ali, ó. Glória a Deus. Sejam bem-vindos à casa de vocês. Também hoje, à porta ali, eu dei um abraço com muita saudade da irmã Raimunda Barbosa. Cadê ela ali? Olha ali, chegou. Aleluia. Seja bem-vinda também, minha querida. São irmãos que estavam viajando, né?
Ah, eu vi ali também o Kleber. O Kleber sumiu e apareceu. Estava também. Ele não estava viajando, estava por aí. Deus abençoe, querido. Glória a Deus. Também está conosco, temos as famílias dos nossos residentes, né? Que Deus abençoe todos vocês. São sempre bem-vindos aqui. Amém? Em nome de Jesus. Dá palma para eles também, para as famílias dos nossos residentes ali na chácara. E está conosco a Ivone. A Ivone é amiga da Silvana. Cadê a Ivone? Alguém me deu o nome ali do lado. Que Deus abençoe. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Aos demais que não me passaram o nome, todos são bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos aí ler a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Eu quero falar nessa noite sobre a importância da perseverança. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 3. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Pai querido, nós queremos agradecer-te pela tua palavra, pedimos a tua bênção, pedimos ao teu Espírito que fale conosco nesta noite, por meio desta palavra, em no nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Quero falar então sobre a importância da perseverança. E a perseverança, queridos, é uma das mais belas e maravilhosas virtudes que nós encontramos na vida cristã. É uma virtude que nós precisamos cultivar. O cristão, ele precisa ser uma pessoa perseverante. É uma virtude que precisa estar presente na vida do cristão. E por que na verdade, a perseverança, ela é algo importante, necessário para a nossa vida? Porque a perseverança, ela nos dá base. A perseverança, ela é um alicerce para que nós alcancemos sucesso na vida cristã. E não só na vida cristã, em todas as áreas da nossa vida. A pessoa perseverante, ela é vitoriosa, ela vence. Então nós precisamos desta virtude na nossa vida. Quando ela nos falta, quando nós não temos esta virtude, as nossas vidas muitas vezes irão amargar derrotas. O cristão que não é perseverante, muitas vezes ele será derrotado, porque a vitória é aquele que persevera. Se eu quero alcançar a vitória, se eu tenho um alvo, se eu tenho um objetivo, se eu tenho um propósito na minha vida, eu preciso da perseverança. E o que é perseverança, pastor? Como que nós definimos aqui perseverança? O dicionário vai dizer para nós que perseverança é conservar-se firme e constante, é persistir, é prosseguir, é continuar a ser ou ficar, é manter-se, é permanecer, é conservar a sua força ou ação, é perdurar, é subsistir, é ter ou mostrar firmeza, é permanecer sem mudar ou sem variar de intento ou de intenção.
Tudo isso define o que é a perseverança. Então veja que é algo muito importante na nossa vida. É algo que nós precisamos buscar, que nós precisamos exercitar, se nós não a temos, né? Se você não é uma pessoa perseverante, é necessário que você atente para isso, que você exerça a perseverança na sua vida, se você quer ser um vencedor, se você quer ser um vitorioso, principalmente na vida cristã. O cristão que não é perseverante, ele amarga a derrota, ele é derrotado. Ele é derrotado pela circunstância, ele é derrotado pela vida, ele é derrotado pelo diabo, ele é derrotado pelo pecado, ele é um derrotado. E eu creio que nós que estamos aqui, ninguém quer viver uma vida de derrota. Então aprenda, querido, nesta noite, a perseverar, a ser um crente perseverante. Interessante que a Bíblia, ela vai chamar a nossa atenção para a situação do homem inconstante, né? O contrário de perseverança, cuja definição é constância, é a inconstância. E Tiago, ele fala do inconstante, do homem inconstante. Lá no capítulo 1, no versos 5 e 7, quando ele fala da sabedoria, ele diz: se nós não temos sabedoria, peçamos a Deus que dá de forma liberal. Mas ele diz: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é como água, né? Ele diz lá, abra aí a tua Bíblia em Tiago, é o próximo livro depois de Hebreus, né? O verso 5 ele fala: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, uma vez que eu não creio, que eu não confio, que eu não tenho fé, eu sou como a onda do mar, que quando ela vem o vento, né, sopra, ela vai, daqui a pouco ela volta, depois ela vai, depois ela volta, falando de uma inconstância. E infelizmente hoje nós vemos muitas pessoas assim dentro das igrejas. Pessoas como ioiô, já viu? Hoje eu acho que não tem mais brinquedo, né? Você joga assim, ó, aí você fica puxando e voltando com ele. Ele fica subindo e descendo. Então há muitos crentes assim. Há muitas pessoas inconstantes. E diz o texto: não pense tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Deus não se agrada da inconstância. Por isso que a Bíblia ela nos exorta, e o texto que nós acabamos de ler aqui fala da necessidade que eu seja uma pessoa constante, uma pessoa firme, uma pessoa persistente, uma pessoa permanente, uma pessoa de firmeza. Porque o contrário é esta inconstância, e isto não agrada a Deus. Lá em Isaías capítulo 26, o versículo 3 e o versículo 4, fala também algo sobre esta constância, fala algo sobre esta perseverança. Está lá em Isaías capítulo 26, versículo de número 3 e 4. Isaías 26, versículo de 3 a 4. Diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é o quê? Firme. Aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Verso 4: confiai no Senhor perpetuamente,
porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então aqui, a palavra, ela liga a perseverança, a fé e a confiança. Uma pessoa constante, uma pessoa que persevera, é alguém que tem fé, é alguém que confia, né? E esta fé, esta confiança, ela não está ligada à pessoa, né? Não está ligada à pessoa no sentido de que é algo dela, né? Ou nela. A confiança não está nela, na pessoa dela, mas a confiança e a fé está ligada a Deus. Ela persevera porque ela sabe o Deus a quem ela serve. Ela persevera porque ela sabe que Deus, como o texto está dizendo aqui, é uma rocha eterna. É alguém que eu, quando estou nele, me torno então uma pessoa firme, uma pessoa constante. Então a perseverança, ela está ligada à minha fé, à confiança que eu deposito não no homem, não em mim mesmo, mas eu deposito na pessoa de Deus. Então olha que é importante que você, no teu coração, né, exercite a sua fé, exercite a sua confiança em Deus, porque a sua fé e a sua confiança em Deus vai lhe fazer uma pessoa firme, uma pessoa constante e não inconstante, como Tiago aqui nos apresenta este homem. Mas por que, pastor, eu tenho que perseverar? Por que a perseverança ela é importante? Primeiro, Jesus, ele nos mostra a importância de perseverar para que nós alcancemos a salvação. A primeira necessidade pela qual eu preciso ser perseverante é para que eu alcance a salvação. Só é salvo quem persevera. Pastor, mas eu achava que o dia que eu aceitei a Jesus, meu nome foi escrito no livro da vida, agora acabou, então agora eu posso de repente cair, eu posso recuar, eu posso me desviar, que a salvação me está garantida. Não. Sabe por quê? A Bíblia, ela nos diz que nós somos salvos em esperança. A salvação é pela fé. Olha a importância da fé aí novamente. Uma vez que eu perco a fé, ou que eu não tenho a fé, eu perco também a salvação. Quando eu disse que Jesus aqui mostra a importância da perseverança, isso está em Mateus capítulo 24, versículo 13. Quando Jesus fala assim: mas aquele que perseverar até o fim, é que será salvo. Você tem perseverado, meu querido, na tua fé? Porque se você não perseverar até o fim é esse: quando ele, Cristo, voltar, ou quando chegar o momento da tua partida. Quando será o momento da minha partida, pastor? Eu não sei. Deus determinou esse dia. O dia nós não sabemos em que vamos partir, né? Pela morte ou pela sua vinda. De dois modos nós podemos partir para o céu. Nós podemos partir quando chegar o dia. Cada um de nós aqui tem uma senha, né? É uma senha que você não pode trocar. Está chegando a minha vez, lá, Hilário, troca comigo, Hilário, né? Você não pode fazer isso. Você pode mandar outro no teu lugar no dia que é o dia da tua partida. E você precisa perseverar, estar firme com Deus, em comunhão com Deus, servindo a Deus até esse dia. Ou então quando ele, o Senhor Jesus, voltar para levar a sua igreja. Se você não estiver preparado, ou se você não estiver em perseverança, quando a trombeta tocar, o céu se abrir, você vai ficar, você não vai subir. Você não vai ser salvo. Se eu estou hoje na presença de Deus, mas acontece um fato, eu me desvio, eu me afasto da presença de Deus, eu deixo de comungar com Deus, eu deixo de servir a Deus. Se eu morrer sem estar servindo a Deus ou com Deus, dessa mesma forma eu vou me encontrar do outro lado. Então, se eu estou com Deus, se eu morro, eu vou estar com Deus. Se eu não estou com Deus e eu morro, eu não vou estar com Deus.
E não existe uma segunda oportunidade depois que eu partir. Porque a Bíblia em Hebreus vai dizer, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Não há um purgatório, não há um lugar intermediário que não é o céu e que não é o inferno. É um lugar onde estão aqueles que não foram tão mal, e ali então, por meio das rezas, das petições feitas pelos vivos, esta pessoa vai sair do purgatório e vai ir para o céu. Não existe isto. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Por isso que é importante a perseverança. Por isso que é importante esta palavra que Deus está trazendo ao teu coração nesta noite. Porque nós temos visto muitas pessoas deixando de perseverar. Nós estamos vendo muitas pessoas apostatando da fé. O que é apostasia? O que é apostatar da fé? É abandonar a fé, é deixar de crer, é deixar de confiar em Deus, é deixar de perseverar, é deixar de se manter firme, constante, de persistir, de prosseguir. A pessoa estava numa caminhada, e num dado momento ela disse, eu não aguento mais, eu não consigo mais caminhar, eu não consigo mais servir a Deus. Sabe de uma coisa? Estou jogando a toalha, vou voltar para o mundo, vou voltar para o pecado, vou voltar para as velhas práticas, vou voltar para a bebida, para a droga, para a farra, para as festas, vou voltar a viver a minha velha vida. Esse perdeu a salvação, porque ele não perseverou. É algo sério que eu estou dizendo nessa noite para nós. Por isso, a importância da perseverança. Importância da perseverança. Aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Sem a perseverança, nós não podemos alcançar a salvação, como um ato feito pelo amor de Deus, por meio do Senhor Jesus. Porque nós, na verdade, somos salvos em esperança, pela fé. Pois a salvação, ainda ela não se manifestou de forma visível. Ela não se concretizou ainda. Ela é uma realidade, é uma verdade, é uma promessa. Mas é uma promessa que vai se cumprir na vinda do Senhor Jesus, na nossa partida para o céu. Então eu preciso todos os dias me apropriar dela pela fé, em esperança, aguardar com expectativa de que quando o Senhor Jesus vier, Ele vai me levar para estar com Ele no céu. Eu preciso viver esta esperança todos os dias. Eu tenho que estar nessa expectativa todos os dias. E é esta esperança, esta expectativa é que vai me fazer a lutar todos os dias, a perseverar todos os dias, a me manter firme todos os dias. Porque é esperança, ou é pela fé, que nós somos salvos. Olha o que diz lá Romanos, no capítulo 8, vamos ler. Romanos, capítulo 8, versículo 23 a 25. Romanos, capítulo 8, versículo 23 a 25. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 23. E não somente ela, vamos ler o 22 para entender. 22, 8, 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se nós esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. A palavra paciência também é um sinônimo de perseverança. Quem persevera é paciente. Quem persevera espera.
E assim nós estamos, aguardando a manifestação, a revelação de Jesus Cristo, que trará com Ele a nossa coroa, a nossa recompensa, né? A nossa garantia física, visível. Hoje é pela fé, mas chegará um dia que essa salvação ela vai se manifestar de forma visível. Veja também o que o autor de Hebreus, no capítulo 10, vai dizer para nós. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 35. Aqui ele está falando aos hebreus, convertidos ao cristianismo. Aqueles que eram judeus e que se converteram ao cristianismo. Os irmãos sabem que houve uma forte perseguição contra os judeus convertidos ao cristianismo. Os imperadores romanos perseguiam aqueles cristãos, e muitos perdiam tudo que tinham. Perdiam bens, perdiam casas, perdiam até mesmo a vida. E muitos, diante desse quadro de perseguição, estavam desanimados. Estavam a ponto de desistir, estavam a ponto de voltar novamente ao judaísmo, a deixar o cristianismo. Então o autor de Hebreus, ele escreve essa carta a estes, dizendo, trazendo aqui uma exortação para que eles perseverassem. E aí no versículo 35, ele fala assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hoje nós encontramos cristãos assim também. Muitas pessoas que, por estarem passando por dificuldade, passando por lutas, elas pensam às vezes em desistir, em voltar atrás. Mas o autor de Hebreus aqui, exortando eles e também a nós, ele fala, não abandoneis a vossa confiança. Ela tem um grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, porque uma vez feito a vontade de Deus, vocês vão alcançar a promessa. As promessas de Deus, as bênçãos que Deus tem para cada um de nós, elas são alcançadas mediante a perseverança. Porque Deus, uma vez que Ele prometeu, Ele não falou quando vai nos dar. Se você está esperando, aguardando o cumprimento de alguma promessa de Deus, é importante, é necessário que você espere com perseverança. Pastor, está difícil, mas espere, querido. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele vai fazer, ele vai realizar ao seu tempo, seu tempo. E o que acontece é que nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas são muito imediatistas. Elas querem tudo de forma imediata. É para ontem, é para agora. Mas as coisas espirituais não acontecem assim. Às vezes nós somos tentados a agir segundo o mundo. E é por isso que nós muitas vezes perdemos as bênçãos de Deus. Então aprenda a ser um crente que persevera. Persevere para que você alcance a salvação. A Bíblia também, ela nos mostra muitos homens e mulheres que perseveraram e que obtiveram a conquista da sua vitória e dos seus sonhos. Eu
trago aqui alguns deles. Podemos pensar, por exemplo, em Noé. Noé, a Bíblia dá relato desse homem dizendo que ele perseverou. Imaginemos um homem num tempo onde não chovia, as pessoas não sabiam o que era chuva. Deus disse que mandaria um dilúvio, e esse homem começa a construir uma arca enorme. Imagine como que as pessoas do seu tempo o consideravam, como que as pessoas criticavam, como que as pessoas desprezavam Noé. No entanto, Noé levou a bom termo a missão que Deus entregou a ele. E sabe quanto tempo levou Noé para construir a arca que Deus mandou? Alguém sabe aqui? Alguém chuta? Alguém já leu alguma coisa nesse sentido? 40 anos? Quanto? 100 anos. 100 anos. Quando Deus falou com Noé, ele tinha 500 anos. Né? E quando ele inteirou a idade de 600 anos, a chuva veio sobre a raça humana e destruiu tudo. Agora imaginemos Noé diante de uma palavra de Deus, se ele não fosse perseverante. Imagina você, durante 100 anos, você construir uma arca ali, ouvindo as pessoas criticar você, dizer, você é louco, que é negócio de chuva? Que chuva? Que é isso? Onde você inventou isso? Você está louco? Mas aquele homem foi ali, ó, e ele perseverou, né? E ele alcançou a bênção, ele alcançou a vitória, porque ele, juntamente com toda a sua casa e aqueles animais que Deus havia pedido que ele colocasse dentro da arca, foram salvos. Nós vivemos um tempo assim semelhante ao tempo de Noé. É verdade que Deus não vai mandar mais água. Essa chuvarada toda aí não vai matar, não vai destruir o mundo, viu, gente? Você pensa que Deus, essa chuva toda vai destruir o mundo. Não destrói. Hoje eu estava vindo para a igreja, vi na direção que eu estava indo no carro, um arco-íris. Deus estabeleceu aquele arco-íris como um sinal de que Ele não mandaria mais água para destruir a raça humana, né? Então, assim, mas nós vivemos um tempo de perversão, um tempo de práticas pecaminosas, do homem, né, de fato, não ter mais temor no coração em relação a Deus. E nós fomos colocados nesta geração. Nós estamos no meio deste povo corrupto, pecaminoso. Nós estamos no meio para dar testemunho, para sermos fiéis. E se nós não tomarmos cuidado, se nós não buscarmos sermos perseverantes, nós somos muitas vezes tentados a praticar o que eles praticam. Nós somos tentados muitas vezes a fazer o que eles fazem, mas nós temos que perseverar em santidade. Nós temos que perseverar em obediência à palavra de Deus. Nós temos que perseverar em ser diferente. Esta é uma outra palavra que nós temos como definição para quem é santo. Eu vi essa mensagem, o pregador dizendo, né, definindo o que é santo. O que é uma pessoa santa? A pessoa santa é uma pessoa diferente. É uma pessoa que se destaca onde ela vive, porque ela não vive como os demais. E nós estamos vivendo um tempo onde nós somos tentados a viver como os demais, como todo mundo. Ah, todo mundo faz isso, eu também vou fazer. E se eu não faço o que todo mundo faz, eu sou perseguido, eu sou caluniado, eu sou criticado. Mas aí é onde entra a perseverança. Eu tenho que lutar contra o sistema. E se eu não lutar contra o sistema, eu me torno um como o sistema. E eu perco a bênção de Deus. A igreja, ela está no mundo, não para ser influenciada pelo mundo, mas influenciar o mundo através da sua conduta, através do seu comportamento, através da maneira de viver, que é segundo a palavra de Deus. Se você não está disposto a isto, meu querido, eu quero te dar uma triste notícia. Você está completamente fora do propósito de Deus. Porque esse é o desafio de Deus para a igreja. Pastor, essa mensagem que o senhor está pregando,
não se prega mais. Santidade, obediência a Deus, servir a Deus, isso não se prega mais, é verdade. Mas eu vou pregar, mesmo que eu seja o único a pregar sobre isso, porque é o que a Bíblia nos fala, é o que a Bíblia nos diz. Eu não tenho que ir na onda do mundo, os pregadores aí que enchem, lotam a igreja, pregam mensagens para massagear o ego do povo, para dizer para o povo, trazer mensagem de autoajuda. A Bíblia fala, a Bíblia tem mensagem de autoajuda? Tem, mas não é a única mensagem. A Bíblia fala de arrependimento, a Bíblia fala de mudança de vida, a Bíblia fala de conversão, a Bíblia fala de santidade. São temas que você não escuta hoje nos púlpitos, mas nós temos que pregar, nós temos que falar acerca disso. Mesmo que venha perseguição, mesmo que as pessoas nos critiquem, mesmo que as pessoas nos achem arcaicos, quadrados, nós temos que pregar aquilo que a Bíblia diz. Nós temos que perseverar nisto. Nós temos que insistir nisto. Amém, amados? Então nós precisamos perseverar para alcançar a salvação. Ter como exemplos esses homens, Noé. A Bíblia fala também de Josué. Josué, no seu tempo, ele perseverou em seguir o Senhor. Isso começa quando ele vai olhar a terra de Canaã, e ele volta, e dos 12, 10 trazem um relatório negativo ao povo. E esse relatório faz com que o povo se revolte contra Deus e contra Moisés. Mas a Bíblia fala que Josué, juntamente com Caleb, eles perseveraram em crer, em confiar de que Deus haveria de dar a eles a terra de Canaã. Foram os únicos dois. Todo o povo se rebelou, e por isso todo o povo perdeu a bênção de entrar na terra de Canaã. Os únicos que entraram da nação, dos que saíram do Egito, foi apenas Josué e Caleb. E sabe por quê? A Bíblia diz que eles perseveraram em servir ao Senhor. Então Josué é exemplo para nós. E de fato o segredo do sucesso de Josué foi a perseverança em seguir e servir ao Senhor. Aí está o segredo. Quando você lê o livro de Josué, você vê um homem ali determinado, um homem guerreiro, aguerrido. E enquanto ele estava vivo, o povo se manteve fiel a Deus. Foi Josué morrer e o povo se desviou do caminho de Deus. No entanto, este homem foi um exemplo para aquela geração. O apóstolo Paulo também foi um outro homem valente, um outro homem determinado, um homem constante, que levava uma mensagem para onde ele ia. Lá em Atos capítulo 13, versículo 43, olha o que ele disse aos crentes ali na sinagoga de Antioquia. Leia aí Atos capítulo 13, verso 43. Atos 13, 43. Achamos? Diz assim: ao saírem eles, rogava-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Olha o que este homem fazia, olha o que este homem exortava, porque ele mesmo era alguém que perseverava, a ponto que quando ele sentiu que estava partindo, ele disse: olha, combati o bom combate, guardei a fé, E por isso, vamos ler lá o texto de
Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 7, né, quando ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, verso 8, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então este homem, esse guerreiro, este crente, este apóstolo determinado, ele passou por muitas dificuldades na sua vida, mas ele foi um bom combatente. E diante do combate ele fala que ele terminou a sua carreira e ele não perdeu a fé, ele não deixou a sua fé. Ele manteve a sua fé. E porque ele manteve a sua fé, ele fala: olha, agora uma coroa está guardada para mim. E eu vou ser coroado. Eu vou receber esta coroa. Há uma coroa, querido, para cada um de nós, nos aguardando no céu. Há uma coroa para você e para mim, naquele dia. E o Senhor, Ele vai coroar você. Ele vai colocar sobre a sua cabeça como recompensa da sua perseverança, da sua persistência, da sua insistência diante das lutas, diante da dificuldade, de se manter fiel a Deus, servindo a Deus. Então o apóstolo Paulo é exemplo, e o próprio Jesus, na verdade, de todos os homens da Bíblia que nós podemos aqui citar, o exemplo maior de perseverança é o de Cristo, que logo quando iniciou o seu ministério, ele foi o quê? Tentado pelo diabo. Ele foi tentado para que ele não prosseguisse. O diabo o tentou, e se ele caísse na tentação, ele estaria desqualificado. Mas ele não cedeu à tentação, ele perseverou. E ele continuou. Ele venceu aquele obstáculo e outros obstáculos também, indo à cruz. Porque este era o objetivo, este era o propósito maior da missão de Jesus aqui na terra. Era ir à cruz, morrer por mim e por você, dar a sua vida. Por isso é que ele perseverou até o fim. O texto que nós lemos aqui fala sobre isso, de Hebreus, diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, se há um modelo, temos muitos exemplos de pessoas que perseveraram na Bíblia, mas o maior exemplo que nós temos de perseverança é do próprio Jesus. Por isso que ele diz assim: olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia. O que essa palavra significa? Vergonha. Porque era um vexame, era uma vergonha alguém ser pregado numa cruz. A morte de cruz era para os piores bandidos. Mas ele foi à cruz por mim e por você. Ele a suportou. E ele suportou. E hoje a Bíblia diz que ele está assentado à destra de Deus. Aquele que se humilhou até a morte, e morte de cruz, Deus o exaltou acima de todo nome. E ao nome dele hoje toda língua confessa, todo joelho se dobra e diz: Jesus Cristo é o Senhor. Mas ele conquistou isso por meio da morte, por meio do sofrimento, por meio da dor. Nós temos que entender isso, Então, querido, não deixemos de perseverar. Nós não podemos deixar de perseverar por causa das lutas, por causa das dificuldades, das tribulações, porque a perseverança, ela vai nos conduzir à salvação,
E a perseverança também, ela vai nos aperfeiçoar. Porque veja comigo, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Já estou terminando. Romanos capítulo de número 5. Versículo 3 e 4. Romanos capítulo de número 5. Versículo de 3 a 4. Fechamos. Diz assim o versículo 3. E não somente isto. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? O que a tribulação produz na sua vida? Paciência ou perseverança. A paciência é sinônimo de perseverança. Na minha tradução fala, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então o que eu aprendo aqui? Que a tribulação, as lutas, me aperfeiçoa. As tribulações, as lutas vão me levar à perseverança, vai exercitar a perseverança. Então por isso que ele diz assim, olha, nos gloriemos também nas próprias tribulações. Tiago vai dizer assim, tende motivo de grande alegria ao passardes por grandes provações. Então você está passando por luta, por dificuldade, pensa em desistir, desista não. Mantenha-se firme, porque você terá vitória, e esta vitória fará com que você, na próxima luta, encare a luta com determinação e com certeza de que como você venceu a anterior, você vai vencer esta também. Agora, se eu fujo de todas as lutas, como que eu vou ter experiência de vitória? E uma coisa que você tem que colocar no teu coração, fugir não é característica de cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro encara as lutas de peito aberto, porque ele não está só, Deus está com ele. Fugir é coisa de covarde, é coisa de medroso, pessoa que não crê, pessoa que não confia. E a Bíblia fala para nós em Apocalipse que ficarão de fora, aí traz uma lista de pessoas, né? Os bêbados, os mentirosos, os sodomitas, e vai trazendo, e fala também os covardes. Os covardes não vão entrar nos céus. Sabe por quê? Na primeira dificuldade, na primeira luta, ele joga a toalha, ele diz, cansei, não vou lutar mais, não vou perseverar mais, não aguento mais. Mas Deus nessa noite está trazendo essa palavra para despertar o teu coração, porque você não é covarde, você não é medroso. Se você é, a partir de hoje, não seja mais. Acredite, creia que você tem um Deus que peleja por você, que vai à sua frente, que vai derrotando todo e qualquer embaraço, todo e qualquer impedimento, Ele vai tirando, Ele vai afastando da tua vida, para que você chegue lá, para que você alcance naquele dia, aquilo que Ele, Deus, preparou para cada um de nós, uma coroa. Eu quero receber esta coroa. Quantos aqui querem receber essa coroa? Tem uma coroa preparada para cada um de nós, queridos. Mas nós precisamos perseverar até o fim. Se a luta está grande, peça ajuda, peça força em Deus. Deus está do teu lado para te ajudar. Ele está do teu lado para força, a fim de que você continue, e a fim de que você vença
toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer luta que você tem enfrentado, em nome de Jesus. Então veja em tudo isso que nesta noite nós falamos, como que é importante a perseverança para cada um de nós. Que nós possamos a partir de hoje exercitá-la na nossa vida, que nós a tenhamos como a virtude de Deus na nossa vida. Que as pessoas possam olhar para você a partir de agora e dizer: olha, o pastor Wesley é um homem firme, é um homem perseverante. Que as pessoas possam dizer isso para você, que isso seja o teu testemunho diante das pessoas. Porque esse testemunho vai atrair outros, porque essas pessoas vão te procurar dizer: ei, como é que você aguenta tanta coisa? Como que você não desiste com facilidade das coisas? Como que você se mantém firme? Aí é o momento de você testemunhar, falar: olha, tudo isso é porque eu tenho um Deus que me sustenta, um Deus que me fortalece, um Deus que me capacita, um Deus que está presente comigo em todos os momentos, e principalmente na hora da angústia, Ele está comigo. E você também pode tê-lo na tua vida se você abrir o coração. E hoje, infelizmente, o que nós temos visto não é um testemunho dos cristãos no que diz respeito à perseverança. O que nós temos visto hoje é um testemunho. É um mau testemunho, porque as pessoas olham muitas vezes para nós e nos vê cabisbaixo, nos vê murmurando, reclamando da vida, reclamando de tudo. As pessoas olham e dizem assim: você é crente como ele? Não, eu não vou não. É isso que tem acontecido hoje. No tempo do apóstolo Paulo, o testemunho era tão forte na vida daqueles cristãos, que eles iam para o Coliseu romano, presos para morrer pelo Senhor Jesus. E eles iam cantando, eles iam louvando a Deus, eles iam glorificando a Deus, e as pessoas ficavam assim, maravilhadas. E é por isso, esse é um dos segredos, porque naquele tempo de perseguição, ao invés de diminuir as pessoas que criam, as pessoas que recebiam a Jesus, aumentavam. A igreja prosperou, a igreja cresceu mais quando veio a perseguição, quando veio a tribulação, porque aqueles que eram perseguidos perseveravam, testemunhavam de Deus, testemunhavam da sua fidelidade com Deus. E nós estamos hoje, amados, precisando de crentes assim, estamos precisando de igrejas assim, de homens e mulheres que testemunhem com perseverança, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé neste momento, vamos orar, vamos falar com Deus nessa noite, vamos abrir nosso coração para o Senhor Jesus. Como que está o teu coração nesta noite? Como que você entrou aqui? O Espírito Santo de Deus está falando com cada um de nós. Quem sabe nessa noite nós estamos precisando de um renovo de Deus sobre as nossas vidas. Deus está aqui para te renovar nesta noite. Deus está aqui nessa noite para abençoar a tua vida. Deus está aqui nessa noite para fortalecer você na sua caminhada, na sua jornada com Ele. Está difícil, não desista, não retroceda, não volte atrás, mas continue avançando, meu amado, minha amada, no nome do Senhor Jesus. O louvor vai começar a